Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Conecta. Eu sou Isabela Temístocles, sou representante do Projeto Conecta, também sou membro do InSérie e a gente está gravando essa série de vídeos para vocês, para que a gente converse com profissionais internacionalistas que já estão inseridos na área, para a gente entender um pouco da trajetória deles, para que a gente fique inspirado também e para entender um pouco de como são as possibilidades para as nossas próprias trajetórias. Hoje a gente vai estar conversando com a Isabela Furegatti. Ela trabalha na Universidade de São Paulo, no setor de internacionalização do ensino superior. Ela também trabalha muito com cultura e desenvolvimento, principalmente desenvolvimento sustentável, e ela está muito inserida com a Agenda de 2030 e o assunto da paradiplomacia, porque ela está participando da ANAPRE. A gente está muito honrado em receber ela e a gente preparou algumas perguntinhas para a gente entender um pouco mais da trajetória dela e tirar algumas dúvidas que a gente possa ter. Então vamos ver. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente está aqui com a Isabela Furegatti e para a gente começar a nossa conversa, eu queria, Isa, que você contasse um pouco sobre quem você é, como foi a sua trajetória para você chegar onde você está hoje. Tá joia, Isa, muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu dei uma pesquisada sobre o trabalho de vocês, eu achei isso muito legal, porque na época que eu estava na faculdade não tinha esse tipo de iniciativa, a gente não discutia sobre isso, não era tão assertivo como vocês estão sendo. Eu de verdade acho louvável. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, o que eu posso contar um pouquinho para vocês com relação à minha experiência? Eu sou exatamente formada há 10 anos em Relações Internacionais, eu me formei em 2010 e faz 10 anos que eu trabalho na Universidade de São Paulo. Então, só para contextualizar um pouquinho a situação para vocês, como que começou tudo, né? Eu fiz a Faculdades Integradas Rio Branco, fiz Relações Internacionais, e em 2010, que era o meu último ano de faculdade, na verdade um ano antes, eu consegui um estágio numa multinacional de recursos humanos, o que para mim foi bastante interessante, porque é bom a gente entender como funciona o lado do empregador, né? Não só o nosso lado, né? O nosso lado a gente já sofre o suficiente, é bom a gente ver como os outros pensam também. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, era para uma área do financeiro, porque relações internacionais é aquilo, a gente não tem um quadradinho dentro de uma empresa, né? Não em todas elas. Então a gente tem que meio que se adequar à realidade, à cultura organizacional. E foi muito interessante eu ter essa prática com recursos humanos, porque eu entendi mais ou menos onde que a gente pode se encaixar. Eu lembro que um professor meu, a gente foi se preparar para a entrevista e a gente conversando, ele falou o seguinte: foca na sua multidisciplinaridade, porque vocês podem atuar em diferentes segmentos e não é todo profissional que tem isso. E foca no fato de você ter pouca experiência ainda, porque a pouca experiência ela pode ser vista como um ponto positivo, né? Você falar isso na entrevista, você vai falar, olha, eu ainda não sou um profissional com vícios, né, de trabalho. Então, vocês podem me moldar da forma como vocês quiserem. Eu tenho a minha capacidade, eu sei que eu posso contribuir, eu estou aqui disponível para contribuir da forma que vocês acharem mais adequada. Eu estou pronta para ser treinada. E quando ele me falou isso, eu achei um absurdo, né? Eu falei, putz, se eu falar isso, eles vão mandar eu embora, vou encerrar a entrevista e pronto. E eu arrisquei. E eu fui contratada no mesmo dia, porque eles falaram justamente isso. Eles falaram, puxa, que legal, ela tem capacidade, ela está disposta a aprender e ela não está vindo com vícios de outra empresa, né? Ela está pronta para a gente adequar ela às nossas realidades institucionais. E eu lembro que era um cargo para o financeiro, mas aí depois que eu fui contratada, a minha chefe veio falar comigo e falou assim, não, acho que você não tem mais o perfil disso, eu não quero investir em você, eu quero que você trabalhe aqui direto comigo com recursos humanos internacionais, a parte de headhunter e tudo mais. Então foi muito legal, porque eu vi que eu tinha essa flexibilidade entre setores e eles quiseram investir em mim. E trabalhando com isso foi muito bom ver que o empregador, ele enxerga na gente essa multiplicidade de competências, né? O que é muito legal, acho que é o ponto forte da nossa profissão. Mas, enfim, na minha época, eu não sei hoje como está essa questão com vocês, mas essa questão do cargo público era sempre muito recorrente, a gente focava muito nisso. E eu já estudava para concurso naquela época. E eu prestei para um concurso na Universidade de São Paulo, para ser Relações Internacionais lá,
E eu passei na prova. Foi um susto, assim, eu não esperava, eu estava concurseira total. Eu passei no meu último ano de faculdade, então eu estava defendendo meu TCC, tive que abrir mão desse meu emprego e fui para a Universidade de São Paulo. E eu tô lá até hoje, mudei de cargo, já tive progressão de carreira, tudo, mas estou lá até hoje. Então, eu vou explicar um pouquinho da minha profissão para vocês, se vocês quiserem, mas é basicamente cooperação técnica, parceria entre os países, parceria entre instituições internacionais, a gente elabora contratos, minutas. Tem um pouquinho de think tank também, né? Essa questão de que a paradiplomacia ou questões importantes em âmbito regional, fortalecer, por exemplo, a USP é a maior instituição do Brasil e da América Latina, então a gente tem um papel em mobilizar isso, né? Da questão da identidade cultural brasileira, né? A gente representa isso para toda a América Latina, então a gente tem que fazer um papel bonito, né? Não só na recepção das pessoas internacionais, porque eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se vocês conversam sobre isso, mas eu não uso a palavra estrangeiros. Eu lembro que eu vi uma palestra uma vez de interculturalismo e uma professora falou o seguinte: estrangeiro, se você for ver a definição, é estranho. Então, uma pessoa estranha a você. E cultura a gente não pode enxergar dessa forma, a gente tem que enxergar como agregar, né? A interculturalidade ela tem que agregar, ela não tem que ser diferente de você e totalmente separada, agregada, segmentada, perdão. Então, eu não falo, eu sempre falo internacionais, alunos internacionais, pesquisadores internacionais, você não vai me ver falando estrangeiro aqui. É uma coisa que eu adotei como interculturalista, né? E eu acho que a gente tem que sempre refletir nesses pontos, porque a gente tem que ser diferente nos detalhes das outras profissões, né? A gente está aqui para isso. E só finalizando, Isa, eu sei que eu fui privilegiada nesse sentido, porque eu tive a sorte de trabalhar numa universidade, então por isso eu consegui estudar enquanto trabalhava. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, principalmente nas empresas privadas. Então eu pude fazer o meu mestrado, defendi faz um mês o meu doutorado em Relações Internacionais, com enfoque, e na Unesco eu estudei cultura e desenvolvimento, como que isso pode ser paralelo, e tem muito a ver com política nesse sentido, o papel das organizações públicas na política, né, dos nossos países. E nesse meio tempo eu também fiz 2 especializações menorzinhas, né? Fiz uma na Unesp, que eu não sei se vocês conhecem, mas é de negociações internacionais, no programa Santiago Dantas. E fiz uma pelo Senac também em gestão de projetos, mas que envolvam culturas diferentes. É uma gestão de projetos diferenciada, que eu gostei bastante também, porque eu tentei me especializar no interculturalismo, né? Então, assim, se a gente vai negociar, se a gente vai firmar um convênio, se a gente vai internacionalizar, né, internacionalização de empresas, mas sob a perspectiva do ensino superior, como que a gente pode lidar com outros países, enfim, então, como que a cultura influencia nas negociações, eu gosto muito dessa parte. Então, eu tentei, tanto que minha tese é sobre cultura, né, então não posso nem negar que eu gosto. Foi um resumo grande, mas em partes é isso. Isa, trajetória incrível. Eu achei muito legal que você falou da multidisciplinaridade dos alunos de Relações Internacionais, porque a gente da UFABC, a gente tem algo particular, que a gente tem um bacharelado interdisciplinar primeiro. Então, a gente faz um bacharelado em Ciências e Humanidades, e a gente entra, faz um estudo geral, um pouco de economia, de políticas públicas, um pouco de cada curso, para depois a gente iniciar Relações Internacionais. Eu achei interessante que você trouxe isso, porque a nossa faculdade também, pelo curso, né, e por esse bacharelado interdisciplinar, ele traz muito isso. E gostei muito do seu tema de mestrado, né, Isa? Você falou da Unesco, muito interessante. E agora eu queria partir para uma pergunta aqui. Como Relações Internacionais te auxiliou na sua carreira? Então, Isa, foi substancial em tudo, né? Com base nisso que eu comentei com vocês. Foi bom quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de recursos humanos, porque ainda que não fosse a minha área, eles enxergaram em mim que essa multidisciplinaridade poderia ser um ponto forte em mim, enquanto profissional. E me ajudou na USP, não só no concurso, né? Porque ainda que não seja um curso recente, o nosso curso é mais recente do que da maioria das pessoas. Então, essa notoriedade, o fato de relações internacionais estar sempre em voga. Veja, a gente fala tanto de política, tanto de organizações internacionais, e a gente acha que já estava esgotado.
Aí uma agenda da ONU, das ODS, que foi feita em 2015, né? Tá há 5 anos aí, praticamente ninguém toca no assunto. De repente ganhou uma notoriedade esse ano, que eu estou impressionada, que é a Agenda 2030 e toda a discussão em cima das ODS, enfim. Então, sempre vai ter um assunto novo, sempre vai ter algo que a gente possa se especializar. Eu acho que a nossa profissão, né, e no meu caso, foi substancial, porque, por exemplo, na USP, apesar de ser USP, a gente era muito fraco nessa questão de internacionalização do ensino superior. Eu não quero ser generalista, pelo menos em algumas unidades. E então a gente enxergou nisso um gargalo muito forte para se fortalecer enquanto instituição, porque enquanto você se internacionaliza, internacionalizar é o quê? Melhorar a reputação da instituição, criar mais parcerias estratégicas, fortalecer a questão da pesquisa, trazer pesquisadores com maior notoriedade, evitar a fuga de cérebros na nossa universidade, porque isso é uma questão importante na geopolítica do conhecimento, né? A gente tem que entender por que os nossos grandes pesquisadores, nossos bons alunos, nossos bons funcionários não querem ficar aqui, querem sair. Então, a gente tem que criar estratégias para que esses profissionais sejam enaltecidos e queiram ficar no Brasil, né? E queiram continuar contribuindo para a nossa pesquisa, para a nossa ciência. Então, tudo isso, né, você começa a ver o quão forte o nosso papel é nesse contexto e como que a nossa contribuição nesse sentido ajuda a sociedade no nosso entorno, né, que ajuda um Estado que acaba contribuindo para o país inteiro, né? É um pontinho de areia, mas, né, um grãozinho de areia, mas que repercute fortemente no nosso país. Então, eu acho que a gente tem um papel chave nesse sentido. E na minha profissão foi substancial, porque eles enxergaram em mim uma pessoa que poderia ser uma força motriz aí para dar andamento a esses processos que até então estavam um pouco parados. Então, em resumo, é isso, foi muito importante. Acho que eu não me veria, né, se eu tivesse outra profissão, eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei hoje. Incrível, Isa. Eu acho que eu me identifico quando você fala da profissão, porque ver profissionais atuando, internacionalistas, que fizeram RI, que se identificam com a carreira, é muito legal e por isso a gente está muito feliz que a gente trouxe você aqui para a conversa hoje. Agora, vamos partir para a segunda pergunta. Vamos lá. Aqui, a seu ver, qual o diferencial de um profissional de relações internacionais? Vou soar redundante aqui, mas é a multidisciplinaridade. Pode parecer besteira, gente, mas quando a gente está no mercado, essa distinção entre nós é notória. E o empregador, ele percebe isso. Né? A gente consegue, aquela, você tem que colocar numa balança, né? Então, qual que é o ônus? Talvez a gente não seja tão especializado nas coisas como um advogado, como um engenheiro, né? Então, eu entendo esse lado também. Só que a gente precisa de um profissional para andar no meio dessas especialidades, que viabilize a interconexão entre eles, que consiga gerenciar todos esses profissionais qualificados. E para você fazer isso, você precisa ser um profissional que enxergue fora da caixa. Tem pessoas que são assim naturalmente, independente da sua profissão. Não estou falando que precisa ser internacionalista para ter isso, mas a gente é treinado para isso na faculdade. Como a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande de disciplinas, quando alguém fala alguma coisa, sugere alguma coisa, a gente já viu aquilo em algum lugar. E aí é questão da gente correr atrás, relembrar a matéria, estudar um pouquinho mais, ou fazer um MBA, fazer uma especialização, um doutorado, enfim, sei lá, sobre o tema, mas se qualificar naquele sentido. Mas a gente já ouviu falar sobre aquilo. E o fato só da gente ter essa sementinha dentro da nossa cabeça já faz a gente ter uma proatividade maior ou conseguir delinear um projeto de uma maneira mais assertiva, que às vezes outros profissionais podem ter um pouquinho mais de dificuldade ou requerer um pouquinho mais de tempo para desenvolver. Então, na prática, né, para vocês que já tenham tido alguma experiência profissional, acho que vão saber o que eu estou querendo dizer. Isso faz a diferença mesmo. Perfeito, Isa. Acho que é também essa habilidade de fazer conexão justamente por causa da multidisciplinaridade, né? A gente tem problemas que são muito complexos. Sim, eu não estou falando assim, por exemplo, só sob uma perspectiva política. Então, por exemplo, não, a gente consegue, igual eu brinco, né? Eu fiz doutorado, então, mas o seu doutorado, você vai fazer prescrição de remédios agora? Não, eu vou fazer prescrição de gestão de conflitos entre países, né? Então, assim, as pessoas veem a gente muito isso, né? Então é
nessa questão de política, resolução de problemas e tal, mas eu digo isso, eu vou mais além, na questão administrativa mesmo. Então, às vezes, se o seu chefe pede para você fazer alguma coisa, um relatório e tal, eu tenho certeza que o nosso relatório vai ter um leque de abrangência com relação às perspectivas da empresa muito melhor do que talvez um outro profissional. Estou sendo até pedante falando isso aqui, mas é que a gente tem esse dinamismo Tem que mesmo, que é valorizar, muito né, legal. Isa? Tem que valorizar. Então, não é só sobre uma perspectiva ampla de política, enfim, é nas minúcias burocráticas mesmo. A gente tem uma qualidade diferenciada, eu acho. E acho que a gente tem que se valorizar para que as pessoas nos valorizem. A gente tem que ter esse entendimento. Perfeito, Isa. Agora eu queria entender um pouco como que é essa relação com a paradiplomacia e quais você acha que são os desafios da paradiplomacia atualmente, Isa? Então, Isa, eu trabalho na USP, né, com essa parte. A USP, apesar de ser uma organização pública, a gente não sente tanta pressão política dentro dela. A gente consegue fazer a gestão da internacionalização, enfim, de uma maneira focada na internacionalização do ensino superior, né? As mudanças políticas nos afetam, mas acredito eu que não de uma forma tão grande quanto numa prefeitura, enfim, ou num ministério, né? Estou supondo aqui. Mas, ainda assim, é o que eu te disse, o nosso papel enquanto impulsionador de algumas políticas e de iniciativas é muito grande, né? Então, se a gente desenvolve uma pesquisa em prol da comunidade ou a gente faz alguma ação, enfim, isso repercute de uma maneira muito grande e a gente pode angariar a contribuição do governo de alguma forma, ou parceria do governo para que a gente desenvolva isso. Paralelamente, eu estou agora como membro da ANAPRE, que é a Agência Nacional de Profissionais de Relações Internacionais, e eu sou do Comitê de Paradiplomacia e Agenda ODS, e além do meu doutorado. Então, eu vou fazer agora um link. No meu doutorado, eu estudei o papel da cultura no desenvolvimento regional. E o desenvolvimento sob que perspectiva? Sustentável. Então, econômico, social, enfim, do meio ambiente. E o que eu estudei? As formas como a política, né, como que isso pode ser gestionado institucionalmente em prol da população, mas utilizando a cultura como plano de governo. Então, você usa a cultura como o pico do iceberg para desenvolver, então, toda uma estrutura que vai gerir aquela sociedade. Quando a gente fala em paradiplomacia, a gente está pensando justamente nessa diplomacia paralela, né, ao do governo central, justamente no sentido de estimular determinadas políticas que a gente julgue pertinente para a nossa localidade. Então, acho que é fundamental nesse sentido a gente entender como isso é importante, né? Então, para a diplomacia aqui no estado de São Paulo, ainda mais sendo o estado de São Paulo forte, como é no Brasil, quais são as articulações que a gente pode fazer paralelamente do governo central para justamente fortalecê-lo e ajudar o estado e o Brasil de uma maneira geral. É bem esse efeito dominó, né? A gente se ajuda e acaba replicando nos outros locais. Hoje eu acho que o desafio é justamente que eu sinto que a paradiplomacia ela está servindo mais ou menos cada um por si, né? Então a gente pensa mais aqui em São Paulo, o Rio de Janeiro pensa mais nele, mas a gente não está tão alinhado ao governo central e a gente não está fazendo um trabalho coletivo. Muito isso se dá por conta do formato do governo que a gente tem hoje, né? E da política que aqui é implementada. Isso, né, apesar, a gente pode gostar ou não gostar, mas isso faz parte da política, né? A gente tem que aceitar. Mas o fato da gente não poder dar continuidade a alguns projetos ou de não fazer... desenvolver alguns projetos de uma maneira mais consolidada e integrada, eu acho que isso nos enfraquece enquanto país. Né? A gente acaba não dando andamento devido ao que precisa, não consegue recursos, não consegue parcerias suficientes, justamente porque a gente está, em certa medida, segmentado. Então, eu vejo que hoje, pelo menos para o Brasil, esse é um desafio importante, mas a gente tem acompanhado, por exemplo, nos Estados Unidos e não foge muito, né? Mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a gente precisaria retroceder um pouquinho, né? Voltar um pouquinho, tentar, né, homogeneizar um pouquinho mais essa questão, para ver se a gente se fortalece mais, principalmente enquanto país e regionalmente. Perfeito, Isa. Eu acho interessante até que esse papel da paradiplomacia poderia, inclusive, ajudar no desenvolvimento sustentável, né? Se tivesse uma conversa maior, uma integração, como você falou, talvez o desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo poderia ser até diferente. Muito interessante, Posso fazer um Isa. comentário? Eu juro que é breve. Claro.
é um nicho de mercado para vocês. Eu trabalhando com isso, né, por conta da minha tese e agora com a ANAPRE e pesquisando mais a fundo, eu descobri que tem muitas empresas, eu sabia que tinha, mas eu não sabia que era tanto. É aquilo. No mundo, as pessoas começam a investir em um determinado segmento quando elas veem que isso pode dar retorno para elas. Infelizmente, é assim que funciona. Né? Ainda que elas saibam que isso é importante, mas elas só vão investir naquilo quando elas veem a contraproposta, né? E eu descobri que tem muitas empresas associadas à ONU, empresas privadas, que se associaram à ONU para prestar consultoria e suporte aos países na boa concepção das ODS. Então, por exemplo, o Brasil ele tem interesse na ODS 3, 4 e 5, vamos supor. Aí tem empresas especializadas nisso que se oferecem para o Brasil, né, ou para alguns estados, justamente para prestar consultoria e desenvolver projetos em prol daquela localidade para que eles alcancem os objetivos dessas ODS específicas. E tem muita empresa com relação a isso, e eles estão contratando muitos profissionais para esse fim, e acaba sendo um paralelo da paradiplomacia. Então, é o governo local fazendo parceria com o mercado privado em prol do desenvolvimento sustentável, para né, chegar à boa concepção dessas ODS, e que vai replicar no desempenho nacional, né, perante a ONU com relação ao desenvolvimento sustentável. Então, é uma rede que eu não imaginava que estava tão forte. E tá, porque essas empresas estão vendo nas ODS um campo, né, um nicho de mercado forte, não só para angariar recursos, mas como para desenvolver projetos. E isso é muito bacana. Pesquisem sobre isso. Mandem seus currículos, porque tem muita empresa internacional. Aqui no Brasil eu não conheço nenhuma, mas tem muita empresa interessada nisso e em profissionais para que possam prestar essas consultorias. E RI é o ponto-chave nesse sentido. Espero que continue assim para que a gente realmente consiga alcançar a Agenda 2030. Vai estar ótimo, Isa. A minha última pergunta para você vai ser a seguinte. Como seus gostos e vontades pessoais te auxiliaram em decidir, vou fazer relações internacionais? Você sabe que eu acho que pouco. Porque eu gosto de tudo um pouco. Não, agora você falando, eu te diria, eu gosto de várias coisas, eu tenho muitos hobbies, mas eu nunca imaginei fazer relações internacionais, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser arquiteta, porque eu gosto de desenhar, aí eu já pensei em fazer medicina, não sei porquê, aí eu cogitei relações públicas, porque eu achei legal, porque eu gosto de falar, porque eu gosto dessa parte de comunicação, aí eu conheci relações internacionais e eu lembro que o que me interessou foi, bom, eu gosto de línguas, quem nunca pensou nisso, né? Eu gosto de estudar línguas, quero falar vários idiomas, eu gosto da parte de diplomacia e eu gosto de política. Eu sempre me interessei muito. E aí eu resolvi investir nessa profissão. Falei assim, não, é isso que eu quero ser. Mas eu acredito que como a maioria de vocês, eu não sabia muito o que eu ia encontrar, né? Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, não, Isa, eu sabia que eu queria relações internacionais, eu cheguei nessa profissão porque era isso que eu queria ser. Até mesmo porque a gente tinha pouca informação, né, na minha época. Então pensa, eu tô formada há 10 anos, mas eu entrei 4 anos antes, então são 14 anos atrás, pensa, é muito tempo, né? Eu com 18 anos, eu não sabia o que queria fazer ainda, e tinha pouca informação sobre a profissão, mas logo no primeiro ano, isso já começa a ser moldado, mas é como eu te disse no comecinho, os meus hobbies influenciaram eu chegar até aí, influenciaram, mas ainda se discutia muito pouco sobre isso, por isso que eu acho essa iniciativa de vocês louvável também, porque eu não tive isso na faculdade. Então, onde que você pode, né, trabalhar, quais são as perspectivas de mercado? A gente descobriu nos tropeços, né? O que eu te falei, o nosso foco era de concurso, não prestar concurso. Mas no fim, eu vi que, ainda que lá atrás não tivesse tanta relação com os meus gostos pessoais, hoje em dia tem relação total, né? É o que eu gosto de fazer, a parte de comunicação, a parte de interculturalismo, lidar com diferentes culturas, para mim, assim, é a melhor parte da nossa profissão, porque isso só agrega, a gente aprende muito. Então, às vezes eu faço a mesma coisa que você, que é alemã, mas a gente pensa de coisas diferentes e a troca de experiências é tão rica, é tão bacana. Então, acabou que hoje é o que eu sou, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo em outra profissão. É o que eu gosto de ser e hoje coaduna fortemente com os meus gostos pessoais. Ainda que lá atrás ainda fosse meio desajustado, né, na adolescência, mas hoje em dia é o que eu sou mesmo.
Isso é muito interessante, porque quando eu acho que é um relato, assim, em geral, de estudantes de relações internacionais. Quando eu decidi que eu ia estudar relações internacionais, eu tive que explicar pros meus pais 1000 vezes o que era o curso, do que se tratava, porque realmente é um curso muito novo. Então, por mais que esteja mais consolidado do que 10 anos atrás, ainda tem muita gente que ainda está entendendo do que se trata o curso. Então, é até por isso que a gente traz o Insere mesmo, para a gente se entender, assim, onde estão os internacionalistas, com que eles trabalham, quais são as nossas possibilidades. Então, é muito interessante, assim, toda essa sua trajetória, assim, e eu acho que agregou muito para nossa conversa. E é isso mesmo, entender como que Relações Internacionais construiu a sua carreira, construiu as suas influências, né, seus contatos, a sua experiência primeiro no RH para você estar hoje na USP. Então, é toda uma construção, assim, que é isso que a gente quis trazer mesmo. O projeto Conecta, a gente pretende justamente isso, entender a trajetória dos internacionalistas para que a gente possa construir a nossa própria carreira, né? Então, assim, quais são as possibilidades? Então, é isso, Isa. Eu estou muito feliz que você participou, que você aceitou o nosso convite, respondeu as perguntas, assim, de uma maneira muito esclarecedora e interessante. E espero que a gente possa continuar mantendo contato. Foi um prazer ter você aqui. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês, por vocês terem visto em mim uma oportunidade para vocês conversarem e suscitar ideias e reflexões sobre a nossa profissão. E estou à disposição sobre o que vocês quiserem conversar com relação a tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né, mais profundamente, contem comigo. Tá ótimo. E você, pessoal do YouTube, que vai assistir esse vídeo, isso é um projeto nosso, então terão muitos mais, assim, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do mercado de trabalho.